Olá, vamos mais uma vez aprender com a palavra de Deus, que o Santo Espírito do Senhor nos dirija para obtermos o real entendimento do que Deus nos quer para entender. Vamos lá, em duas comparações, elas são a pregação do Evangelho eterno. Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 4, e o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Só a palavra de Deus pode fazer isso. E a outra comparação é Apocalipse capítulo 14, versos 6 e até o 7. Diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, qual a semelhança aqui? Em todo o tempo é a palavra, certo? Então, vamos repetir aqui, Hebreus 4, 12 no início. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aqui no início, de espada de 2 gumes. E aqui, em Apocalipse, o capítulo 14, verso 7, fala do anjo voando, levando nas mãos o evangelho eterno. Então, quando se diz voando, a gente se entende que é mais velocidade do que o anjo da igreja. Como diz a palavra em Apocalipse aqui, que o anjo significa aquele que está à frente, liderando, é o pastor daquela igreja. Foi nas 7 igrejas de Apocalipse, dando a entender toda a doutrina em todas as nações. Por isso que dizia assim: e ao anjo da igreja de Efésio escreve, Filadélfia, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, de Tiatira, e aí todos, inicia assim: e ao anjo da igreja tal, escreve. Tá vendo? Então, João escrevendo como se deve se comportar aquela igreja, certo? Todas as 6 igrejas, significando os 6 milênios, né, das complicações e do que acontece com os seres humanos aqui nesta terra contaminada pelo pecado. Então, o que realmente significa esse anjo voando, levando as mãos o evangelho eterno? Então, simbolicamente, e que é o real para o entendimento, não é literal o anjo voando do céu. Esse anjo aqui está falando de ser humano, que significa, como a gente entende, os pastores de, vamos dizer, de 7 denominações. Certo? Como diz aqui Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Mas isso é uma base, dando a entender que é com a expansão mundial. Tá certo? Então, a melhor ferramenta, e já agora nós estamos nos últimos tempos, que foi inventada e simples, mas eficaz, e acesso praticamente a todos que se esforçar para ter na mão, é o celular. Como diz a palavra, que é como
uma espada de 2 gumes. Então, a espada você pode usar, né, para o bem ou para o mal, certo? Então, assim, o celular hoje, certo? É uma ciência. A ciência não é mal. Ela só é mal se você for usar para fazer o mal. Mas para levar o evangelho, é o instrumento mais eficaz. Então, significa o anjo voando, que é voando velocidade. Quando na internet você fala no lugar que você está e a velocidade, que as asas significa velocidade, voando, não é andando, certo? Então você fala essa palavra através da internet, usando o instrumento celular na sua mão, então está se cumprindo literalmente esta mensagem aqui, que é a última para a terra. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua ou povo. É esse instrumento aqui, pelo qual você aqui está vendo que eu estou falando através dele. Certo? Então, o evangelho eterno é você pregar essa palavra aqui, entendeu? Tanto aqui de Hebreus 4 e o versículo 12, certo? Mostrando que essa palavra ela é eficaz, discerne tudo em nós, certo? E a mensagem final, que é para adorar a Deus porque Ele é o Criador, porque a porta da graça, quando ela se fechar, quer dizer, o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai parar aqui na terra, porque Deus sabe que ninguém mais se converte, certo? Então, aí vai se cumprir a palavra de Apocalipse, capítulo 22, verso 11, está aqui pertinho, e que diz aqui assim, quando a porta da graça se fechar, porque ninguém mais se salva, a graça é a porta da salvação. Então vai se fechar. No versículo 11 daqui do capítulo 22 de Apocalipse, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Está vendo? Há uma progressão. O que é mal acelera mais ainda para o mal. E o que é bem acelera mais ainda para o bem. Então, daí, quando chegar a esse ponto, então ninguém mais se salva e quem está salvo também não se perde. Por quê? Aqueles que não se perdem debaixo da vontade soberana de Deus. Deus segura como segurou Jó, que Jó clinicamente não era para ele estar vivendo. Quem sustentou ele? Deus, pela vontade soberana. Por isso que Jó venceu. Mas de antemão, Jó deu esse espaço que Deus operou nele pelo Santo Espírito, tendo o crédito para ser escolhido por Deus, como diz a palavra 2 vezes, que Deus viu a Jó. Deus escolheu Jó para dar este exemplo de sofrimento no ápice que chega no ser humano, mas que ele antes mostrou que era fiel a Deus, e Deus aí faz com que ele passe por meio de uma prova e sustenta e não deixa ele cair, se afastar da presença de Deus. É vontade soberana. Pronto. Então, chegando nesse tempo, a última mensagem é com velocidade, levando nas mãos o evangelho eterno para pregar todas as nações. E o que é essa mensagem? O conteúdo dessa mensagem é pregar para chamar a atenção, para adorar a Deus. Qual é o motivo aqui? Diz aqui no 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Está vendo? Então, o tempo da graça se fechou. Então, significa aqui os 3 anos e meio dos anos aqui desta terra de pecado, os 3 anos e meio, quando você não pode comprar nem vender, se não obedecer à voz do anticristo,
certo? Desfazendo da lei de Deus e colocando a lei dele, para você decidir o que você vai obedecer ou não. Isto é a primeira semana, 3 anos e meio dos 7 anos. Então, quando terminar essa primeira semana dos 3 anos e meio, entendeu? Você teve a escolha. Então, você deu a entender que você está disposto também, decidida a seguir ou a Deus ou o anticristo, certo? Pronto, 3 anos e meio. Então, os últimos 3 anos e meio, aí começa, pronto, a separação de quem serve a Deus, na verdade, e quem não serve. Pronto, então ninguém mais se perde e também ninguém mais se salva, que a porta da salvação foi fechada. Então, proclamar o evangelho para a salvação pela graça de Cristo Jesus, então foi encerrada. Porque Deus sabe que ninguém mais quer aceitar a palavra da graça de Deus. E aceitando as facilitações pela lei do homem, por opressão, porque temendo mais a palavra do homem, para não ficar achando que vai ficar sem a proteção e a defesa do homem com se veja começando agora essa doutrina que nós estamos vendo aí. Muito estou temendo mais ao homem do que temer e obedecer a palavra de Deus. Nós já estamos vendo esse treino, nós estamos nesta metade da a metade da semana dos 7 anos desta terra, dos 7 anos desta terra. Nós estamos já na primeira parte das 3 semanas e meia. Certo? Ou melhor dizendo, perdoe, ok. Dos 3 anos e meio desses 7 anos. Nós estamos dentro dele. Certo? E a qualquer momento, pelo andar das carruagens, daqui a 1 ano e meio, ou 2 anos, por aí assim, então completa esses 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio, aonde você teve a tendência de ficar do lado ou de outro, sem perceber que você está do lado do homem do pecado, e que está com poder para toda a terra, para dizer sim ou não, para obedecer a ele, ou você obedecer o evangelho eterno que está aqui, a palavra de Deus, que é Jesus que salva. Pronto. Então, quando encerrar esses 3 anos e meio dos 7 anos, então vai começar os 3 anos e meio, vai completar os 7, para encerrar aqui esse mundo de pecado. Certo? Então, já está decidido. Nós estamos nesse aprendizado. Você teme mais ao homem que está no poder? Ou você teme mais a Deus? Para continuar firme na palavra como ela que está escrita para seguir a ele. Certo? Então, muitos estão achando que pode ficar em cima do muro. Eu estou do lado de Deus, mas eu tenho que ter prudência, certo? Porque eu quero usufruir do que o homem está me dando o pão, como José deu o pão. Deu o pão, mas tomou toda a terra, os animais, tudo dos próprios egípcios, e vendeu a Faraó. A Faraó, o dono ficou sendo Faraó. Isso significa o quê? A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Esaú vendeu a primogenitura dele, não foi? O que é a primogenitura diante de Deus? É ser o primeiro, o mais importante da família. Jacó, que desejava seguir a Deus e ser um primogênito, ter essa prioridade. E aí ele aproveitou Esaú com fome, aí pediu do alimento que Jacó preparou, e só por causa disso Jacó aí deu um toquezinho de leve. Não, se você me vende a sua primogenitura, eu lhe dou isso aqui, esse guisado, a alimentação, isso que me fala ali, é a primogenitura. Se eu estou morrendo de fome, ele ia morrer de fome, ali. Não esperar mais um instante e ter o alimento dele, ele mesmo fazer, ou a mãe dele também, a Raquel, fazer. Entendeu? Então simplesmente ele trocou a primogenitura para matar a fome dele. Não foi isso que José fez no Egito? Foi José? Não, porque trás de José estava o inimigo, certo? Alimentando com o pão da carne,
Então a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus, certo? Mas aquele que está no Espírito, esse sim agrada a Deus. Como é que a gente vence para expulsar demônio ou mal que está na nossa frente? Através da comunhão com a palavra, né? Com jejum e oração. Jesus só os discípulos, essa carta demônio só sai com jejum e oração. Mas para sair também, jejum e oração, tem que estar com fé na palavra que está escrita. Está escrito assim, certo? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Quer dizer, você tem que estar em comunhão com esta palavra, mesmo que você não saiba ler, mas quando você crê que aquela palavra é de Deus e você reverencia e teme a Deus, saber que Ele é o soberano, que Ele é o tudo, que a gente deve temer a Ele e nada mais. Então, respeitar os limites de cada um, mas temer só a Deus, o medo só a Deus. Deus diz assim, não temei ao homem, não temei ao homem, que não sabe o que é que faz com a vida depois da morte, mas temei aquele, entendeu? Que tem o poder sobre a morte e o inferno, certo? É Deus o Todo-Poderoso. Então, mas vale entrar no Reino dos Céus faltando os membros do seu corpo, do que todo o seu corpo são e ser levado e ser jogado no fogo do inferno. A quem mais você vai temer? A Bíblia diz que temer é só a Deus, certo? Só a Deus, porque Ele pode fazer tudo, certo? E de modo eficaz e eterno. O homem não pode fazer nada eterno em cima do outro ser humano, certo? Então, o evangelho eterno, para se pregar agora, entendeu? Porque muitos pregam agora, muitos só pregam agora. Jesus salva, a graça que salva. E quantos anos, quantos milhares de anos tem sido pregado para a salvação? Certo? Esqueceu de adorar a Deus como seu Criador, como era antes Adão e Eva. Então Deus agora no último tempo vai mostrar que Ele está no comando. Ele deixou o livre-arbítrio, praticamente esses 6.000 anos para o ser humano escolher o mal a seguir, certo? Gostar do pecado, certo? Ou o bem a seguir, que é Deus, que é a vontade soberana. Ele disse em Jeremias 29, e o verso 11, eu bem sei os pensamentos que respeito de vós, pensamento de paz, não de mal, para fazer cumprir os desejos do vosso coração. Então o desejo de Deus para nós, a vontade soberana, é tudo de bom. Ele nos segura para que a gente não vá fazer o mal. Ele nos livra para não fazer o mal, certo? Se dependesse da gente, faria o mal mesmo, consumava. E nos livra também do mal, certo? De todas as maneiras. E nos sustenta. Então, vamos pedir a Deus para estar debaixo da sua vontade soberana, que Ele fez o ser humano aqui, entendeu? Para, eu creio, para selecionar os seres humanos que passou aqui nessa terra, as tribulações desta terra foram provadas, como foi Jó, entendeu? E outros mais, entendeu? Para selecionar, para substituir até essa parte dos anjos caído, porque usou o livre-arbítrio para pensar diferente de Deus. E aí tropeçaram e caíram. Pronto. E Deus prova para as duas partes dos anjos não caído, que Deus segurou na vontade soberana. Deus não deu a ele a livre-arbítrio, não. Deixou como foi no original, quando ele fez, só tudo de bom desde o seu pensamento, porque o pensamento dele era gerado pelo Santo Espírito de Deus. Então, ele não tinha a oportunidade de pensar diferente de Deus, porque Deus é radical, é somente aquilo que Deus quer e acabou. Ele prova nas duas partes dos anjos não caídos e para os próprios anjos não caídos que o livre-arbítrio, que a pessoa teve a liberdade para escolher, aí o que resultado qual é? Vai haver nós, seres humanos.
que por usar o livre-arbítrio, então muitos se perdem achando que tá bom hoje e que amanhã também vai estar bem lá no futuro. O que é que acontece? Abismo lá na frente. Quando vai acordar já é tarde, que foi enganado, ludibriado pelo inimigo, que quer parecer com Deus para querer dirigir os seres humanos. Vamos ver muitos aqui nos comandos desta terra, certo? Então, Deus vai provar para os anjos não caídos que eles estavam seguros pela misericórdia e bondade eterna de Deus por suas criaturas. Ele prova disso, que apesar do homem sofrendo porque teve o livre-arbítrio, certas escolhas que fez, sofreu, e aqui nesta terra, entendeu? Mas procurando sempre, com a pouca força que tinha, que é menos força do que os anjos têm, mas procurar se levantar para querer ser fiel a Deus, se redimir e continuar a caminhada para querer conhecer e amar Deus eternamente, ser verdadeiros adoradores, adorar Deus Espírito em verdade por toda a eternidade. E assim paga no preço desse desejo, como foi Moisés. Diz que Moisés preferiu servir ao povo de Deus no deserto do que estar no palácio de Faraó e ainda ser como a esperança que se tinha dele ser depois do Faraó o próximo faraó, mas ele deixou, como disse o Hebreu, prefere descer, servir ao povo de Deus no deserto do que ter essas mordomias passageiras aqui na terra. Então, esse evangelho eterno que sempre é eterno, certo? Como é pregando a pregação para a salvação. Então, pronto. Quando faltar os 3 anos e meio últimos para dar o encerramento daqui, certo? Então, a mensagem é chamar, como foi no princípio, todos a adorarem a Deus, porque Ele é o Criador. Certo? Então, não precisava que Adão e Eva adorassem a Ele como Salvador, porque Adão e Eva não tinham ainda pecado. Então, era aquela comunhão plena. Então, Deus vai provar que Ele, apesar do mundo estar do jeito que está, então, última mensagem, 3 anos e meio, estou repetindo, últimos, certo? Pragas caindo de cima do céu, mas só cai em cima daqueles que não aceitaram essa mensagem última. Porque ela já estava sendo levantada, que é o mandamento esquecido, que ele se lembra todo dia de sábado. Então, porque foi esquecido. Mas ele nos dá a entender que nos últimos tempos ele ia levantar essa doutrina primeira de homem adora a Deus, que Deus é o nosso Criador. Que teimosia da maneira que eu estou falando, será por quê? É para ver se vocês acordam. Porque se você, enquanto está na doutrina da graça da salvação, para libertar você do pecado pela graça de Deus. E quando se fala da doutrina base da cruz, que é os 10 mandamentos, que é o sim não de Deus, faça isso e não faça isso. Então você está sempre em juízo diante da palavra de Deus. Quando você faz aquilo que Deus disse que não faça, você está sendo condenado. E se você faz aquilo que Deus disse que você faça, você está sendo obediente a Deus. E sem a obediência a Deus, você não tem o Espírito Santo para lhes dirigir no objetivo que Deus, pelo qual motivo lhe fez você nascer. Como diz lá em Atos do Apóstolo, capítulo 5, verso 32. Nós somos testemunha e também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhes obedecem. Tá vendo? E para a gente concluir já, entendeu? Diz a palavra, é que eu falei dessas 2 coisas, da graça e a base da cruz, que é os 10 mandamentos. Por isso que Jesus veio cumprir os 10 mandamentos por nosso lugar. Entendeu? Então, diz assim, nesse mesmo patamar, Efésios 2, 8 e 9 e o 10. É surpresa para você, né? É surpresa? Mas é surpresa mais ainda quando você vê. A gente lê, eu vou ler para você. Vou ler, certo? Pela misericórdia de Deus, posso ler aqui, dizer de cor, mas lendo é melhor. Quer saber? Quer saber? Eu digo de cor, depois eu vou ler aqui.
certo? Você só sabe de cor o 8 e o 9. Pronto. Eu estou salvo pela graça. Eles só são salvos pela fé. É isso mesmo. Só Jesus pode nos salvar, você crendo nele. Certo? Mas ele sofreu tanto, não só por um só, mas por toda a humanidade. Essa carga é toda lá de cima dele. Aí você não quer sofrer somente a dor que vai para cima de você, aquele peso que você pode até carregar com resiliência e perseverança, levando a sua cruz, né? Como foi Jó. E Jó foi o ápice, ninguém sabe como Jó sofreu, não, certo? Só Jesus que aí não pode nem explicar. Jesus é o peso de todos os pecadores em cima dele. E Jó não, foi o peso de um pecador, como era ele, em cima de um pecador, como seria todos nós para sofrer desse jeito. Entendeu? Que é o resultado do pecado. Mas Deus ameniza muito mais do que o que Jó sofreu em todos nós seres humanos. Certo? Então, o que é que acontece assim? Ó? É o 10. O 10. O 8 e o 9 vocês já conhecem e pregam. Tá certo? Mas não fica assim de graça não, essa salvação que você recebe de Deus pela graça não. Não. O 10 vai dizer assim, ó. Eu gosto dessa versão quando começa assim. Que são feitura das suas mãos, recriado em Cristo. O que é recriado em Cristo? A gente se volta para Deus. Com o pecador arrependido aos pés de Jesus, a gente aceita essa salvação, que é no versículo 8 e no 9, que diz, não é para nossas obras que a gente é salvo para não se gloriar, certo? Mas no 10 vai dizer mais claro, tem que ter obra sim. Não para sejamos salvos, mas para mostrar que nós somos agradecidos e trabalhamos não só por nós, mas para outras pessoas também receber um bom testemunho nas nossas vidas, sabendo que Deus nos está dirigindo, nos dando a vitória e que o caminho para a eternidade, que é Jesus, é dessa maneira que segue como espelho, né? Então, vamos lá, diz assim, porque somos feitura das suas mãos, recriado em Cristo, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, antes de nascer, preparou para que andássemos nelas. Qual é a obra depois de você receber a graça e salvo na fé em Jesus para você andar? Não é aquele que da cruz que aceitou ali Jesus por ele, mas ele estava fechando os olhos. Já, pronto, já estava morrendo. Mas ele aceitou. Ele foi muito privilegiado aí, né? Nas horas finais. Mas você e eu continuam vivo? Quer ficar de boa. Não tenho, quero doença, eu não quero luta, eu não quero fazer o bem a ninguém, vou ficar de braços cruzados. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo assim. Vou repetir do versículo. Certo? Estou dizendo de cor. Mas vou ler aqui, geral, e a gente conclui. Certo? E depois outro versículo do Evangelho Eterno. Certo? Então diz assim. Repetir de novo. Certo? Repetir de novo. É como Pedro disse, não me canso de falar. Paulo também disse, não me canso de falar. Essas coisas. Que nós já estamos tempo no fim. É poucas pessoas que pregam essa mensagem. É só para a igreja, uma igreja só, que Deus chamou para levantar essa doutrina, que é muita honra para essa igreja. Ela é muita honra. Praticamente só ela e mais umas duas denominações, gentílica, certo? E Israel, que é a base, certo? As outras denominações só pregam a salvação em Cristo. Mas pelo menos descesse até o versículo 10, para mostrar que as obras nossa não salva, quando diz o versículo 9 de Efésios 2, 9, certo? Mas mostrar que a gente tem que fazer as obras, depois que a gente recebe a salvação, para o aperfeiçoamento não só de nós, para todos os seres humanos. Então, vou ler essas passagens agora e a gente já conclui, certo? Então, a gente sabe de cor, mas quando a gente fala a palavra como está escrita, então tem mais valia. Diz assim, Efésios 2, 8
E 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá vendo? É de graça Deus dar essa fé, a fé que crê, como foi a, a, através de Pedro que Jesus disse, que foi que revelou essa fé genuína em Pedro, para Pedro ter certeza que ali Jesus era o Filho de Deus enviado, que pela fé nele é salvo. E Jesus disse, quem tu revelou foi meu Pai. Está vendo? Então é aqui que está dizendo, é dom de Deus, não é nosso. Certo? Agora, o 9. Por quê? Não das obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelas suas obras de justo que você vai ser salvo, não. É pela fé em Jesus, pela obra que ele fez por nós, por todos nós. Certo? Mas depois que você é salvo, você vai ficar de braço cruzado, aí tudo de bom para você. Só quer tudo de bom, não quer prova. Não quer dar exemplo. Que às vezes vale a pena sofrer para mostrar que ama a Deus. Isso é você honrando a Deus. Você sofre e continua fiel a Deus, mostrando que Deus existe. Por isso você tem esperança de vencer o mal que está acontecendo na sua vida. E a esperança também é dom de Deus. Está vendo? Pronto. E por que não desce até o 10? Que conclui esse entendimento, diz aqui o 10 aqui. Porque somos feitura dele, criados em Cristo. Eu gosto da versão que diz recriado. Recriados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Está vendo? Deus de antemão preparou porque andemos nela, as obras boas para fazer. Ainda mais, ainda tem um conteúdo aqui que me veio na minha mente, então eu vou falar. A palavra de Deus, muito conhecido também aqui, em 2 Timóteo 3,16 e 17, entendeu? Vai dizer aqui que essa palavra é evangelho eterno, que é tudo para o ser humano ser completo. Diz assim, o 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a escritura. Está vendo? Dizendo o Apocalipse, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a pessoa se converter, para a correção, para a educação na justiça. Não é viver com injustiça depois de dizer que é salvo em Cristo pela fé. Não é. Aí você passa ao quê? Na educação, na justiça, ser justo. Procurar ser justo. Erra, todos nós erramos, mas não tem prazer em errar. Tem mais prazer em fazer o que é justo. É isso que vale diante do juízo de Deus. Glória a Deus. E o 17 diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. Para o que foi que ele disse que nos fez nascer? No 10, para as boas obras. Qual é a obra que eu estou fazendo? No geral, para o bem do meu próximo? Qual é o máximo que eu estou fazendo? E você, qual é o máximo que você está fazendo? Você tem mais prazer de prejudicar o seu próximo? Ainda se justificar para encobrir o seu maior erro? O juízo de Deus vai ser feito em cima de tudo que ocorreu com todos nós, de maneira que vivemos aqui nesta terra, desde quando a gente nasceu, Deus nos fez nascer. Então, para você entender agora a última mensagem, que é Apocalipse 14,
versos 6 e 7, tem que estar sempre dizendo, porque ninguém mais disse. Poucas pessoas, Deus levantou esta mensagem última para a terra, que na verdade ela foi a primeira. Adorar a Deus, porque Deus é o Criador. E vai ser pela eternidade sem fim adorar Ele, porque Ele, em primeiro lugar, é o nosso Criador, simbolizando Ele mesmo, Abba Pai, na própria pessoa de Jesus Cristo, que a gente não pode ver a Deus como nosso Pai, mas através de Jesus a gente vê as ações do Pai como é que é em Jesus mesmo. Não é graça. Entendeu? E em Jesus mesmo, certo? Ele se tornou o nosso Salvador, porque a gente pecou, ele veio nos salvar. Aí agora nós vamos adorar a Ele, aprendendo já agora, certo? E no final, no reino da glória, adorar Ele por dois motivos. Adorar a Deus por dois motivos. Adorar o Pai, porque Ele é nosso Criador, certo? Em modo específico. E adorar o Filho, porque o Filho é o nosso Salvador. Dois motivos. Que você não tem esse privilégio, porque esse privilégio ainda nesta terra, de ter essa graça de entender aqui pelas escrituras, de adorar a Deus por esses dois motivos, já treinado já para a eternidade, para adorar Ele por esses dois motivos eternos. Porque Ele é nosso Criador e o nosso Salvador. É o 2 em 1. Quer dizer, o 3 em 1? 3 em 1. Porque o Espírito Santo é quem nos ensina essa verdade, que é Jesus, e nos guia nessa verdade, que é Jesus. Não é? Jesus falou isso aí. O Espírito da verdade e que nos guiaria em toda a verdade. É isso que ele está fazendo até aqui. Certo? Então, quando você é treinado aqui, tendo esse gozo duplo, não só adorar a Jesus porque ele é Salvador, mas ter o gozo no início, andando em pecar, e como vai ser na eternidade, adorar a Deus porque ele é o Criador. Dois gozos, e você só satisfaz com um. E pior de tudo, despreza o Pai como Criador. Despreza o Pai como Criador. Você está correndo o risco de perder, adorar o Filho como Salvador. Então, os 3 anos e meio últimos da Terra, não estou dizendo que Deus me disse não, mas pelo cenário que está acontecendo no mundo, entre seres humanos, e o que está acontecendo de modo espiritual, conforme a luz aqui da palavra de Deus. Então, Daniel disse, eu entendi pelos livros, examinando. Então, pelo cenário que eu estou vendo, não é bem o achar, não é o achar. É firmado no cenário que eu estou vendo, na palavra de Deus como espelho, é o discernimento. Então, nós estamos dentro dos 7 últimos anos desta terra. E ele já começou. Mais ou menos 2 anos nós já temos desses últimos 7 anos. Então, creio que só resta menos de 5 anos para esse fim. E quando faltar 3 anos e meio, aí ninguém mais se salva, ninguém mais se perde, porque não vai ser mais pregado o evangelho para a salvação, porque ninguém mais se convence, que Deus sabe que ninguém mais vai receber a salvação, e o ministério do Espírito Santo que convenceu o homem do pecado, da justiça, do juízo, ele vai ser encerrado aqui na terra. Porque Deus não perde tempo com palavra. E aí começa o juízo. Se cumpre o Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E antes mesmo de a gente pregar essa última mensagem aqui, como a gente já falou, que é Apocalipse capítulo 6 e 7, então o cenário aqui é quando encerra aqui, antes o nascimento de Jesus nasceu sua terra, fazendo a divisão, certo? As profecias que ele vai nascer, e quando ele começa aqui o seu ministério na terra vivo. Diz assim,
Malaquias 3,18, assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vai ver nesse tempo, nos 3 últimos anos e meio desta terra. Certo? Aí continua aqui, no capítulo 4 de Malaquias. Diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos. Que é soberbos? Aqueles que Deus que é bom, oferece tudo que é bom, mas a pessoa não quer e quer o mal, e seguir o mal. E ainda tem medo do mal. Tem medo de entender que você está servindo ao Deus Todo-Poderoso. Aí você se esconde. Vai ser que não está servindo a Deus? Com medo do homem. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e depois perdendo a sua alma eternamente. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho, e o dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que é o sol da justiça, é Jesus.